TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o início de mais uma edição do programa Conversas Bíblicas, nosso encontro semanal, sempre às quintas-feiras ao meio-dia, pela Rádio Manaim, TV Web Manaim, também pelo Facebook da Rádio Manaim, pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você tem várias alternativas para participar desse programa, para assistir, para ouvir e para interagir. Aliás, eu quero convidar você a compartilhar esta edição do programa e as outras com seus amigos, seus parentes. É uma forma muito boa de você evangelizar, de você fazer com que pessoas que precisam entender acerca da doutrina bíblica tenham acesso a esta grande bênção que está disponível para nós. E nós estamos tratando de um tema muito importante. Nós estamos falando sobre dia de descanso. Esse já é o terceiro programa com esse tema. Eu recomendo que você que está chegando agora assista também aos programas anteriores, porque estão extremamente ricos no entendimento, na apresentação daquilo que a palavra diz sobre o dia de descanso. E para abordar mais uma vez esse tema, nós temos como convidado hoje conosco aqui o pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, paz do Senhor aos irmãos também. Muito bem, então nós vamos ler agora o texto que servirá como base para nós para essa edição do programa, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 4, o verso também de número 4, que diz assim: porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Pastor Antônio Carlos, nós viemos nessa sequência de aprendizado acerca do dia de descanso, entendendo o Novo Testamento, a nova aliança de Deus para com o homem, entendendo que o Espírito Santo de Deus nos faz enxergar o Velho Testamento pela revelação, sim, dentro de uma dimensão que é a dimensão da eternidade, a dimensão do Pai, né? Temos entendido isso. E, inclusive, na última edição do programa, você falou sobre alguns entendimentos diversos sobre o dia de descanso, sim, inclusive sim, práticas religiosas, sim, nesse sentido. Lembrando que nós não estamos aqui com nenhuma pretensão, não temos aqui qualquer pretensão de atingir ou direcionar para uma ou outra religião ou posicionamento religioso. A nossa preocupação é entender o que a palavra do Senhor efetivamente diz acerca deste tema, dia de descanso. Muito bem. O Velho Testamento, então, o Senhor Jesus, ele aboliu sob o aspecto prático, e traz um Novo Testamento para nós. O que é que nós, então, encontramos da palavra do Senhor? E você falou que queria também fazer um fechamento, né, do último programa. Mas o que encontramos na palavra do Senhor, então, que nos direciona no sentido de entendermos a experiência de dia de descanso? Perfeitamente. Então, fazendo o fechamento da edição anterior, nós fechamos dizendo o seguinte: porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, até Jesus morrer na cruz, os convertidos a Deus que estavam dentre os fiéis, né, eram os judeus. Quando Jesus morreu na cruz, a palavra começou sendo pregada pelos próprios judeus, mas eles começaram a ficar espantados que gentios começaram a se converter. Então eles entenderam, até teve a experiência de Pedro, né, que nós não vamos citar, mas com detalhe, né, não vamos citar com detalhe, mas que ele entendeu que a palavra de Deus, a salvação, foi estendida a todos os homens do mundo. Paulo foi levantado o apóstolo dos gentios, lembrando que os gentios são as outras gentes que não são Israel, o restante do mundo que parecia que estava sem Deus. Então, quem entendia da palavra, das escrituras, eram os judeus. Os gentios estavam chegando agora, não conheciam a palavra. Mereceu até que Paulo doutrinasse profundamente a igreja, os gentios, com as suas cartas, mostrando qual o procedimento deles,
diante da lei, diante de muitas pessoas que diziam que era para guardar a lei de Moisés, não é? Inclusive, isso mereceu que os apóstolos se reunissem no chamado Concílio de Jerusalém para avaliar a situação, que ela toda vai ser esclarecida no texto que eu vou ler, que está em Atos dos Apóstolos. Alguns textos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mistério necessário circuncidar os gentios, e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Olha só, eles estavam na letra também. Eles estavam ainda no Velho Testamento. Eles não entenderam o Novo Testamento. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Eu estou pegando alguns textos. Certo. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sob a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Então, ele estava dizendo que o Novo Testamento não guarda a lei de Moisés, na qual está o sábado também. Dentre muitas outras coisas está o sábado. Outra coisa interessante, falando ainda sobre a letra, né, pastor Josias? Não especificamente de sábado, mas só fazendo citações que são dúvidas de pessoas que contribuem para o entendimento da palavra no Espírito. Alguns perguntam assim, dizem, né, afirmam, que somente serão salvos os 144 citados no livro do Apocalipse. 144 mil, que é uma citação bíblica. Citação bíblica. Então tem um grupo que afirma isso. Aí, as ponderações que se fazem, porque é um entendimento na letra isso, porque aqui lá tem uma circunstância. Aí eu pergunto, são 144 mil varões. As mulheres não serão salvas? E outra coisa, são virgens. Os casados não vão ser salvos? E das 12 tribos de Israel? E a tribo dos tamoios, dos tupiniquins, não vão ser salvos? Dos capixabas. Não é? Então, letra e espírito. Não é? Tem um grupo que diz assim, Jeová é o pai e o pai é maior do que o filho. Se eu posso ir ao maior, para que eu vou ao menor? É razão, né? Dentro da razão está certo, né? Né? Só que a palavra diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ir ao Pai, precisa necessariamente passar por Jesus. Pelo seu sacrifício. Apóstolo João, em sua primeira carta, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Olha como é que as respostas elas vão chegando, não estão querendo fustigar ninguém com isso. É só mostrar que a palavra precisa ser entendida no Espírito e não na letra. Disse-lhe Jesus, Mateus 2,27, agora acelerando um pouquinho. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Romanos 14,5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Para uns, faz questão de todos os dias são iguais para mim. Tá certo? Agora, para fechar essa parte que nós, vamos dizer assim, falamos um pouco daquilo que se pensa, até entramos muito nisso porque é o que incomoda os servos de Deus, é o que deixa confuso os servos de Deus, né? Então, para fechar essa parte, vem a pergunta aqui para os irmãos agora. Por que os judeus procuravam matar a Jesus?
João capítulo 5, 16 a 18. E por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, trabalha. E eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, a palavra precisa ser entendida no Espírito, e o sábado que nós vimos aqui é uma sombra, é uma figura, não é? Mostrando que Deus tem algo muito mais poderoso para nós, ou seja, ele é o descanso para as nossas almas. Agora, pastor Josias, eu gostaria de entrar no texto. Sim, nós falamos Hebreus 4:4. Que foi mencionado, entrando agora num caminho mais leve. Vamos deixar agora as considerações, o que os outros pensam, as coisas que os outros falam, as dúvidas normalmente surgem. Agora vamos entrar, sim, aquilo que todos nós gostamos muito, estritamente, vamos dizer assim, só na palavra. Claro que nós citamos a palavra, mas, vamos dizer assim, numa linha só de citação da palavra e mostrando as figuras. Já mostramos aqui as figuras, né? Que o Velho Testamento ele é entendido de forma figurada, ele é uma sombra, os muitos sacrifícios para um sacrifício só. Bom, Deus disse, então, que trabalhou, que ele fez tudo o que existe em 6 dias e descansou no 7º, porque assim o homem também deveria guardar o 7º dia, trabalhar 6 dias e descansar no 7º, como Deus também assim fez todas as suas obras em 6 dias. Mas, primeiro dia Deus fez tal coisa, segundo dia, mas o dia só passou a existir a partir do 4º dia, porque não tinha sol antes. O sol foi criado no 4º dia. Então, entramos agora numa dúvida aqui, como que é isso? Mas acontece que Deus estava escrevendo para o homem e para a sua jornada. Por isso ele citou dias. Na verdade, Deus criou tudo em 7 tempos, porque não tem tempo para ele, não tem dia para ele. A gente pode dizer que é uma forma didática para que o homem consiga entender que são 7 momentos diferentes. 7 momentos diferentes. Então, ele realizou tudo que existia em 6 dias. No 7º ele descansou. Quando ele realizou tudo nos 6 dias, aliás, 6 é o número do homem, né? Tudo que o homem pode fazer está no número 6. O número 7 só pelo sacrifício do Senhor Jesus, né? Não é? Não é isso? Então, o que acontece? Quando Deus acabou de criar tudo, ele criou todo o universo, ele esqueceu de colocar a lua? Claro que não. Ele esqueceu da distância entre os planetas? Ele esqueceu da temperatura? Ele esqueceu das plantas que gerariam a comida? Não esqueceu de nada. Tudo completo. Perfeito. Outra coisa, deu defeito em alguma coisa? Tudo funcionou perfeitamente. Não é? Agora, e a obra do homem? Imperfeita. Então, vamos dizer assim, você construiu, apertou o interruptor, não acendeu a luz, está com defeito em algum lugar aí, né? O piso, deu um trinco no piso. Mas a obra de Deus não, ela é perfeita, completa e perfeita. Então, ele descansou, tudo estava pronto. Agora vamos para o homem. Se a obra dele fosse perfeita, ele trabalharia 6 dias, descansaria no 7º e não teria outra semana. Então você percebe que o Velho Testamento é cheio de repetições. É como se falasse assim, Deus nos deu um mandamento, vamos tentar alcançar essa perfeição que Deus alcançou. Só que as obras de Deus são espirituais e a do homem são materiais. Então vou dizer assim, se alcançasse o descanso, o repouso, o sábado, o 7º dia, sábado, Shabá, dia de descanso, repouso, teria que estar tudo perfeito,
como Deus fez tudo perfeito. Então, como ele fez essa primeira tentativa, não deu certo, partiu para outra semana. Também não deu certo, partiu para a terceira. E foi continuando. E nunca alcançou a perfeição. Então ele nunca descansou. Agora, vamos ver se eu acho um texto aqui muito interessante. Olha, um exemplo do que nós estamos falando aqui. Tudo em Hebreus, aqui está em Hebreus. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Olha a tentativa também. Sacrifica e não conseguia alcançar a perfeição de jeito nenhum, porque as obras eram materiais e não espirituais. Porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecados. Assim, outro texto. Todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, oferecendo um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Então, o Velho Testamento é repetitivo, que, vamos dizer assim, é uma tentativa desesperada de alcançar a perfeição que não se alcançava nunca. Então, ele fazia muitos sacrifícios, mas a consciência de pecado continuava. Ele nunca era perfeitamente purificado, ele nunca alcançava a perfeição. O maná caía 6 dias, então agora vou ser saciado. Mas só fomos saciados quando veio Jesus, o pão da vida, né? Glória a Deus. Como também a mulher samaritana que bebeu da água da vida, né? Não precisava mais do cântaro, porque agora ela estava transbordando da água eterna que saiu transbordando pela cidade toda, né? Falando das maravilhas que ela viu, né? Não é isso? Então, o Velho Testamento é uma série de tentativas de alcançar a perfeição, porque Deus diz que eles guardassem o sábado e preparassem todas as suas obras, como Deus preparou as suas e descansou das suas. Então, se tivesse perfeição, eles trabalhariam 6 dias, descansariam para sempre. Alcançaria a perfeição. Como não conseguia, eles partiam, começava a outra semana. O maná caindo também na outra semana. Nem saciava, nem alcançava o descanso. Não é? Então, essa série de tentativas... Aí nunca conseguiu, de forma alguma. Só teve um momento que conseguiu a perfeição. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados. Aí nós, quando nos convertemos a Jesus, as nossas obras ficaram prontas desde a fundação do mundo. Glória a Deus. E aí nós alcançamos o descanso, aí nós alcançamos a eternidade, aí nós alcançamos o sacrifício perfeito. Então, pastor Josias, essa é uma outra linha que nós entramos para mostrar o que é. Agora, gostaria de ler um texto completo, fazendo algumas menções a respeito, para se entender tudo isso que acabamos de falar. Sintetizar Sintetizar. Olha só. Eu estou falando partindo de Hebreus 3, verso 17. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso? Repouso aqui é sábado. A quem jurou? Senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Irmãos, pastor Josias, irmãos, olha aqui a profundidade da obra de Deus. Israel saiu do Egito, viu as 10 pragas, participou da Páscoa, atravessou o Mar Vermelho, foi ao Monte Sinai, mas não foi suficiente para entrar no repouso. Por quê? A palavra diz, não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Vagaram 40 anos no deserto, porque Canaã que eles iam entrar era tipo da eternidade. Mas para eles era como se fosse a eternidade. Aí você pergunta assim, mas e os amorreus, os jebuseus que moravam lá?
Eles não tinham nada a ver com Deus, porque, na verdade, não era a terra física. O Senhor estava apontando tudo para a eternidade, não é? E outra coisa, estes que estavam no deserto, que não puderam entrar, não entraram. Não entraram por causa da desobediência, não entraram por causa da incredulidade, da falta de fé. Eles guardavam o sábado. Eles guardavam o sábado. Eles guardavam a lei de Moisés. Eles estavam no templo, mas não puderam entrar, porque sem fé ninguém chega a Deus. É por outro caminho. Não é pela lei, é pela graça. Compreendeu? Os dois que entraram foram os dois que creram. Então, estamos entendendo a palavra, né? Agora vamos continuar. Temamos, pois, que deixada a promessa de entrar no repouso. Irmãos, o que é repouso? Sábado, né? Sábado significa repouso. Pareça que algum de vós fique para trás. Não fique, hein? Não fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Tudo aquilo. Mas eles participaram da Páscoa no Egito, dos milagres, mas não entraram. Pela incredulidade. Com tudo isso, não foi suficiente, hein? O sábado não foi suficiente também. Continuando. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Sem guardar dia. Nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Quando você se converte ao Senhor Jesus, a perfeição. As suas obras estão prontas desde a fundação do mundo. Aí você entra no repouso. Continuando, hein? Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, aqui para esclarecer que é o sábado, né? E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Não foi por causa de guardar o sábado. Foi por causa da desobediência e da incredulidade. Desobediência, da incredulidade. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O vosso coração. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Então, nem a terra prometida foi o repouso. Era mais ainda do que aquilo, hein? Era mais do que aquilo ainda, né? Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. Entramos aqui, pastor Josias, por um outro caminho, né? É. O outro caminho nós discutimos muito, né? Isso. Discutimos. Esse aqui não. A palavra define. A palavra define. Então, o que é o repouso? Qual o repouso que Deus estava se referindo? A eternidade. Então, os israelitas que saíram do Egito, participaram da Páscoa, participaram das 10 pragas, quando saíram do Egito, escuridão para os egípcios e luz para eles, atravessaram o Mar Vermelho em seco, foram ao Monte Sinai, entravam no templo, ofereciam sacrifício, guardavam o sábado e não entraram. Mas a palavra diz que nós, os que temos crido, entramos. Porque é pela fé, porque é entrar no número 7, que é aquilo que nós não podemos fazer, mas que é aquilo que o Senhor fez por nós. Ou seja, no momento que Jesus pagou o preço pelo pecado, nossos pecados foram perdoados, nós alcançamos a perfeição e entramos no repouso. E através de Jesus, nós chegamos a Deus. Através de Jesus. Temos uma experiência com Ele. Exatamente. E com a palavra revelada. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Então, Shabá, sábado, 7º dia, descanso, repouso. Tudo
penso que está decifrado para nós na própria palavra de Deus, né? Claro. Não é isso? Vamos entender no Espírito, né? Esse é o convite, é esse convite que nós fazemos a você. Estamos entendendo no Espírito. Meus irmãos, mais uma vez, nosso tempo já está estourado, mas nós estamos felizes por estarmos vivendo esta obra e termos esta bênção, esse tesouro descoberto, aberto para que possamos tomar posse dele. Pastor Antônio Carlos, muito obrigado pelos esclarecimentos. Amém. Uma alegria tê-lo conosco aqui no programa Conversas Bíblicas. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. Deus o abençoe. Amém. Fico muito grato também de poder participar e compartilhar com os irmãos as nossas experiências. E a palavra, né, pastor Josias? Amém. A paz do Senhor. Muito bem, irmãos. Nós estamos então encerrando esse tema no programa Conversas Bíblicas e na semana que vem nós voltaremos com um novo tema. Convido você a assistir e relembro, se você não viu os episódios anteriores deste tema e até os outros episódios anteriores, você pode acessar, estão ali postados no nosso canal no YouTube, no Facebook da Rádio Manaim, você pode ter acesso a esse conteúdo para crescer mais no entendimento da palavra do Senhor Jesus. Nós estamos assim chegando ao final dessa edição do programa Conversas Bíblicas. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, Rádio e TV Web Manaim, juntas anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.